Podname, o lugar para discutir sobre marketing de influência. Experiências mudam pessoas e pessoas mudam o mundo. Vocês já pararam para pensar como os influenciadores mudaram a dinâmica da internet? Olá, gente, sejam bem-vindos ao Podname, o terceiro episódio do podcast que é para discutir sobre marketing de influência. E se você tem interesse sobre o assunto, já segue a gente aí, já pode nos acompanhar também pelas plataformas de streaming. Segue o canal. Toda semana tem um episódio novo para vocês acompanharem sobre esse tema. Eu sou a Bruna Veronese, uma das hosts desse podcast, e são sempre feitos as nossas captações aqui nos estúdios Hype. Então, muito obrigada, pessoal, que deixa tudo pronto aqui para a gente só chegar e gravar. À minha esquerda, nós temos a Lilian. Seja bem-vinda, Lilian. Obrigada! Oi, gente, eu sou a Lilian, eu sou a outra host aqui do podcast. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui com a gente, que é o Will Weber. Ele, que é CEO da marca Hector Dragão, que inclusive a gente é muito fã, diretor de experiências do grupo. Ele também é mestre em gestão no Brasil e em uma universidade francesa. O cara é mestre 2 vezes. E ele criou uma série de negócios de experiência e entretenimento, como parques e hotéis aqui no Brasil. Acumula prêmios de marketing e gestão de pessoas e também escreveu um livro inspirado nos passos da Disney e acabou de gravar um filme. Will, seja muito bem-vindo ao Podname. A gente introduziu esse episódio com uma frase da tua bio do Instagram, né? Que inclusive é o título desse episódio, Experiências mudam pessoas e pessoas mudam o mundo. E a gente queria saber de ti como tem sido esse teu movimento para essa mudança no mundo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me trazerem até aqui, por fazerem parte um pouco da história da Hector. Acho que esse foi minha grande motivação que eu descobri ao longo da vida, sabe? Tudo começou com um errinho lá em 2006. Em 2006 eu entrei sem querer no primeiro viral da internet gaúcha, talvez um dos primeiros virais do Brasil. E na época, o que eu errei, né? Um comercial de uma empresa que eu trabalhava patrocinou um comercial da RBS. Um comercial levando o Inter pro Japão. O Inter estava disputando o Mundial, Rio Grande do Sul tem toda essa guerra entre colorados e gremistas. E um pequeno patrocínio da concessionária ia assinar junto com outros 5 patrocinadores. E aquilo vazou no YouTube. YouTube começou em 2006, né? Então ninguém conhecia o YouTube. De repente esse episódio vaza porque o dono da produtora quis mandar para outra pessoa, só que ele não vazou com os outros patrocinadores. Ele vazou exclusivamente com o nome Metrovel, que era o nome da concessionária. Ai. E aí, aquilo foi muito doido, sabe? Porque as pessoas tentaram fazer abaixo-assinado, boicotando a empresa, tentaram apedrejar a loja, gente pedindo demissão porque não trabalhava em uma empresa que se posicionava para um dos times. E naquele dia eu pensei assim, cara, se muito mais do que os milhões de verba que essa empresa investe em jornal, publicidade, qualquer outra coisa que precisava investir na época, muito mais força do que esses milhões investidos foi um vídeo de graça no YouTube e com que as pessoas de fato se engajaram. E quando eu olhei para aquilo, eu disse assim, pô, tem um jeito aí que tá nascendo de fazer comunicação que ele não faz sentido com impactos, mas ele faz muito mais sentido com relacionamento. E aí eu fui entender que o que faz as pessoas se apaixonarem, né, o que faz as pessoas gostarem de uma marca, ou gostarem de uma pessoa, ou qualquer outra coisa assim, é o tipo de experiências que elas têm. E aí, ao longo da minha carreira, eu entendi, cara, eu preciso trabalhar criando experiências boas para as pessoas. Olha só, fazendo essa minha introdução longuíssima aqui, Tá ótimo. imagina alguém que é criado num ambiente super hostil, num ambiente de uma favela, no meio de uma guerra, lá na faixa de Gaza, mas ele tem uma mãe fantástica que faz com que ele mesmo vendo aquelas coisas, quando ele chega para jantar em casa, a janta é quentinha, o papo na mesa é legal, quando ele acorda de manhã, ela veste ele com um pijama limpinho. Por mais que ele esteja vivendo em um ambiente super hostil, as experiências que ele tem ao longo da infância, da vida dele, vão tornar ele um adulto muito bacana. E o mesmo acontece ao contrário. Uhum. A gente vê pessoas que moram em coberturas, que estão lá em Nova York, ou que estão em São Paulo, ou que estão no melhor bairro de Porto Alegre.
mas a família brigando em casa, o porteiro mal educado, o cara no trânsito que é estranho, o professor do colégio que talvez não era tão bacana, acaba tornando ele um cara não tão bacana assim. Uhum. E aí, se você vê assim, a diferença entre as pessoas não é o ambiente onde elas foram criadas, mas a experiência que elas tiveram ao longo da sua criação. Então é isso, cara. Eu me dedico a criar boas experiências para que isso possa mudar um pouco as pessoas. Que aula, gente. Eu Bom, sou fã do William. Obrigado. Bom, eu acho que assim, ó, deu 2 minutos de episódio e já valeu por 1 hora, né? Mas, continuando. Eu acho bem bacana que, bom, em 2006, né, tu falou, 2006. tu já começou a Não pensar fala muito que faz tempo esse título, né? Aí a gente Já esquece. experiências, né? Gente. Em experiências hoje em dia, eu acho que a gente fala bastante sobre a experiência do cliente, principalmente, Uhum. né? Como uma forma de diferenciação perante a concorrente, perante posicionamento de mercado, enfim. Mas acho que antes disso é justamente criar experiências para pessoas, né? E não necessariamente para se diferenciar do teu concorrente. Acho que é assim que se consolida uma marca forte, né? Com certeza, com certeza. Sabe que faz mais um tempo aí. Não sei se você sabe, a Bruna trabalhou comigo, né? Trabalhei depois eu conto. Mas na entrada dessa agência em que a Bruna teve uma passagem, tinha uma placa assim que dizia: não interessa a forma como você olha o mundo, as pessoas estão sempre no centro. E a gente tinha umas arvorezinhas que eram uns abajures assim no teto, dando a intenção de que o mundo tivesse onde é o céu, tá o chão, onde tá o chão é o céu. Então, mesmo que o mundo esteja muito de cabeça para baixo, as pessoas estão no centro. E o que isso significa? Que muitas vezes as marcas elas estão preocupadas em falar do produto delas, elas estão preocupadas em falar o que elas têm para oferecer de diferencial competitivo, elas estão preocupadas em gerar impacto de novo nas pessoas. Mas se a gente não lembrar que a gente precisa criar tudo isso para pessoas e que são coisas que as pessoas podem comer, conviver, usar de serviços, né? Independente da marca que você tem, se você não pensar nela ligada às pessoas, a sua marca nunca vai ter tração, né? Uhum. Porque ela fica ali, pô, pode ser um pneu super legal, né? Se a gente pegar uma referência que eu adoro, que é uma história antiga, que quase todos os livros de marketing citam, que é da Michelin. Uhum. Cara, a Michelin fabrica pneus, mas eles se preocuparam em fazer um guia para levar as pessoas para restaurante, porque não é pneus, é sobre como que você chega nos melhores restaurantes do mundo. E só fazendo mais um adendo aqui. Bora. Tá muito bom. Eu gosto muito de uma teoria antiga, que é a teoria de Maslow, né? Como a gente falava do meu nome, né? Weber, Maslow era alemão, então é Maslow. E ele construiu uma espécie de pirâmide, que se você ler lá no original, vai ver que Não é uma pirâmide, na verdade, mas a gente Exato. transformou numa pirâmide para facilitar, né? O entendimento de A todo mundo das didática, necessidades. Mas tem uma coisa genial em Maslow, porque ele tem lá 5 passos da pirâmide dele, né? Que tem as necessidades básicas, aquilo que nos motiva. Ele tem depois a necessidade de segurança. Depois ele tem uma necessidade que nós traduzimos para o português como relacionamento, né? E aí, eu acredito que depois vem status e conhecimento, se eu não me engano. É alguma Eu coisa acho- assim a tradução. Acho que é. Mas o que é mais importante na teoria de Maslow é o primeiro a gente entender que a tradução correta não é relacionamento, é amor. E que ela é o centro. Uhum. Então você só consegue manter as pessoas motivadas se você deixar o amor no centro. Se você conseguir fazer as pessoas estarem apaixonadas por aquilo que elas estão vivendo. Uhum. Eu não sei tu, mas eu tô com a sensação de que realmente a gente começou o podcast com as pessoas certas. Eu também acho. Eu também acho. Eu tenho que contar como é que eu conheci o William. Tá. Eu não... Eu bem... Eu vou provocar uma coisa antes. Claro. Ele já falou sobre experiência e impacto, né? E queria trazer pro tema de influenciadores, né? Qual é a experiência tua, né, influenciador, que tu transmite pro teu espectador quando ele tá rolando teus stories, né? Que acho que isso é uma coisa que às vezes, pro nosso assunto, para influenciadores, que é importante, né? Pensar no que as pessoas que estão te assistindo, elas estão sentindo, né?
Elas estão sentindo que teus stories são apenas uma vitrine, que tu não tá se conectando de fato com elas. Como é que tá sendo essa experiência? Bom, agora sim, pode falar. Não, é bem importante isso, porque na verdade a gente é impactado por centenas de milhares de informações diariamente, né? Então, se realmente tu não tem uma verdade tua, se tu não consegue trazer algo que é teu, que tu não tá criando, não fica, né? E aí acaba aquela coisa da galera que ganha muito seguidor, perde muito seguidor, de estourar um viral. Depois a gente pode falar do teu viral de novo. Lá no Twitter. Mas estourar um viral e não conseguir segurar, né? Então, bem importante. Mas, voltando pra pauta, William. Conheci o William, eu não me lembro que ano. Eu ia dizer, pode entregar a idade, né? 2013, 2014, por aí? Eu acho que até antes de 2011, 2012, eu acho. Tá, Eu enfim, era eu pra tava, uma... eu tava fundando a Quento em 2009 e tava abrindo a agência em 2011, 12. Por aí. É. Gente, já faz tempo, 10 anos. Meu Deus do céu. Enfim. Uma casa noturna aqui em Porto Alegre. Chamaram a gente, o William tava fazendo uma parte, eu já tava lá dentro. Chamaram o William pra fazer a parte estratégica de lançamento. O nome da casa, não vou falar o nome da casa, mas era uma casa, um nome que era inspirado numa sereia. Foi tu que criou isso? Foi Então, a por gente favor, que criou a explica. história. Então tá. Bora. Cara, sempre essa ideia de criar experiências, né? Chamado pra construir essa experiência de uma casa noturna, que era Era pra fazer uma coisa que era modinha em São Paulo e que se tenta em muitos lugares, que é migrar de um dinner pra uma baladinha, Uhum. né? Que, cara, é muito difícil de fazer essa experiência. A ideia era fazer um sushi que virasse balada. E aí a gente criou todo um storytelling de uma sereia, né? E eu não lembro exatamente o que a sereia fazia agora, mas por alguma Ela razão encantava. essa sereia ela era como uma heroína, assim, daquela história. E ela fazia a migração do espaço onde tinha o sushi e ia se transformando em balada. Uhum. A gente criou todo esse posicionamento, assim. Mas o que mais me chamou a atenção foi que o Press Kit, que já era uma experiência, já tinha uma questão de influenciadores, mas não era no digital, era uma galera muito mais de formadores de, Sei lá, e formadores né, de gente? opinião de Porto Alegre, que ia ter esse envio. Gente, sério, ele queria mandar um peixe beta. Um aquário Eu pras pessoas. achei Claro. aquilo genial. E não aprovaram, obviamente, a ideia, mas, tipo, desde ali eu já tomou a minha admiração, assim, no nível surreal. Depois eu vim a trabalhar com ele na agência. E depois, em mais algum projeto, e depois na Hector. Eu acho que foi isso, né? Na Nia. Aham. E Enfim, não lembro gente. exatamente, Mas depois na com Hector a em Name na Hector, isso aí. 2021. É. E a gente tá no Mas tempão foi já. muito massa, porque eu gostava muito daquela ideia, assim. aprovaram. Imagina, todo press kit de balada na época era mandar uma garrafinha de vodka, Um mandar uma copo. bebida, um copo, a pulseira que vai usar. Eu disse, não. Imagina a pessoa ela recebe uma caixa, e aí vem, né? Porque o que é legal quando você cria uma experiência? É legal que você tenha pequenos fatores uau no meio da Uhum. jornada. Então, você recebe uma caixa. Anotem. Seja uma coisa. Você recebe uma caixa. Qual que é a sua expectativa ao receber uma caixa de uma festa que vai inaugurar? Copo, bebida, Copo, convite, bebida, um pulseira. textinho legal. Imagina você abrir e ter um peixe dentro. Sim. Ia ser um uau. Ia acontecer alguma coisa bacana com isso. Ia viralizar na internet, né, gente? Ia certamente viralizar na internet. Não saiu, mas saíram algumas outras coisas bem bacanas por aí, né? Tá Eu tudo acho que isso certo. daí é uma coisa importante. Will, daí voltando aqui um pouquinho sobre o que tu falou do viral. O que tu observa nos influenciadores agora em termos de negócio? O que eles contribuem, assim, pro teu negócio? Teu negócio principal, que hoje é a Hector, né? Sabe que eu aprendi? É muito doido, né? Porque o mundo é muito cíclico, né? Em 2011, 2012, quando eu tava fundando a Nia, a Nia tinha um conceito que é de uma teoria que eu acabei escrevendo, que era... Cara, uma ideia de on-life marketing, em que as marcas precisavam se introduzir na vida das pessoas e não ser transversais às vidas das pessoas, né? E esse conceito era muito de que a gente poderia criar coisas muito bacanas no mundo real e que o que nós chamávamos de blogueiros na época, que hoje são influenciadores, seriam pessoas que poderiam contar essas histórias bacanas da vida real para outras pessoas, baseado naquilo que eu tinha vivido do YouTube lá em 2006. É a ideia do peixe, né? A pessoa ia certamente gravar, postar, não lembro se tinha Instagram na época, se tava começando, Era bem...
Mas esse conceito de criar experiências positivas no mundo real, para que isso transborde para o digital, era um conceito que estava comigo. E aí, eu esqueci um pouco disso e me foquei muito em criar as experiências, né? E aí, com algumas consultorias, acabei fazendo experiências grandes. Nossa, criar um hotel de 1000 quartos, criar coisas, shopping, enfim. O que eu tive a oportunidade de fazer ao longo da década. Mas aí um dia, conversando sobre influencers contigo, Bruna, a Bruna me disse assim, tá, Will, mas lembra de uma coisa. Os influenciadores muitas vezes são creators também. Talvez mais legal do que aqueles 10, 20 ou 2 milhões de seguidores que eles tenham é o conteúdo que eles vão produzir pra ti, que talvez você não conseguisse produzir sozinho. E eu vou dizer que hoje, o meu uso de influenciadores na marca, ele tem 2 lados. É quando a gente recebe big influencers, e vocês sabem, depois eu conto o que eu penso como estratégia pra isso, que a gente nunca pagou por esses big influencers, né? Então a gente recebe, sei lá, influencer de 30 milhões de seguidores que nos entrega visibilidade, que nos entrega relevância, autoridade, prova social, né? Todos esses gatilhos que a gente aprende nos cursos de marketing digital, esses grandes influenciadores nos entregam. Mas a gente faz um trabalho muito bacana com influenciadores pequenos, que é nos entregar conteúdo. Talvez aquela foto de um drink que a gente não teria conseguido tirar sozinho. Talvez aquele jeito de mostrar a jornada num vídeo de vários picapezinhos que a gente não teria feito. Talvez uma luz que a gente não tinha enxergado. E eu acho que esses 2 trabalhos se complementam demais, porque o grande influenciador, ele não tem tempo para te entregar esse conteúdo de tanta qualidade. E o pequeno influenciador, como ele ainda precisa crescer, ele consegue te dedicar a fazer essa entrega bacana de conteúdo. E hoje eu vejo essas 2 coisas que os influenciadores nos entregam. Eles nos tornam relevantes quando eles são muito grandes, mas eles mostram que a gente é uau quando eles se dedicam a criar bons conteúdos, sabe? A gente tem várias experiências, assim, né, Will, de influenciadores irem para as press trips e daqui a pouco levarem uma luz diferente, tirarem uma foto legal e depois o pessoal falar, nossa, como ficou bom, não sei o quê. Então, eu acho que isso é bem... É na prática mesmo, né? Que a gente acaba vendo que funciona a coisa. Se for olhar hoje no Instagram da Hector, o Instagram principal da marca, eu vou dizer que as últimas... Não os vídeos, mas as últimas 50 fotos postadas são de influenciadores que foram em uma press trip. Legal. E ficaram muito bacanas e a gente usou. Legal. Sabe? E aí agora, recentemente, o pessoal foi acompanhar também o lançamento do filme da Hector, né? Sim, ó que doido, a gente gravou um filme, né? Muito massa. Com uma influenciadora também junto, né? Sim, sim. Que legal isso. Como é que foi a escolha? Como é que foi a negociação, seleção? Primeiro foi assim, os clientes começaram a nos dizer, os clientes iam até a Hector, viviam a experiência, chegavam em casa e nos mandavam uma mensagem. Não achei o filme da Hector no Netflix. Onde que tá? Mentira, gente. Foi daí que veio a ideia de um filme? Vou dizer que não foi nem a ideia, foi uma obrigação fazer, né? Porque imagina toda semana um cliente teu, né? Os nossos aprendizes, no caso da Hector, dizendo, eu não achei o filme. Ou seja, o cara viveu uma experiência tão mágica lá que ele já deduziu que tinha um filme. Sim. Ele não cogita a hipótese de não ter. E aí a gente começou a pensar, não, só a HQ, só as nossas minisséries de web não funcionam. A gente precisa de uma coisa maior, né? Aí a gente começou a discutir, a gente chegou num formato ali que é o que a gente entendia pra gravação que nós temos hoje, que é gravar um média-metragem, né? Porque ele funciona muito bem pra YouTube, porque ele pode ser mais comercial pra alguns streamings, que é um vídeo de 40 minutos, 30 e poucos minutos. Como que a gente vai fazer isso? Pô, preciso de um roteiro. Aí a gente escreveu um roteiro. Daí foi escrito todo o roteiro lá e tal. Beleza, já temos um roteiro. E agora? A gente tem a nossa produtora, a gente tem a Hector Studios, tem a Tessaro Filmes, que é um grande parceiro e tal. Tá, mas a gente precisa o personagem principal era uma menina do mundo comum que precisava descobrir o mundo mágico, né? Só que ela não acreditava no mundo mágico. Aí eu lembrei, casualidade, né? Um dia eu tava jantando lá na Hector, eu não tô todas as noites na Hector, né? É raro me encontrar por lá. E quando vocês forem por lá, capaz de encontrar o William como um elfo, gente. Sério. É muito engraçado.
Foi uma vez só. Me marcou demais aqui. Todo mundo vai lá. Quem é o Will aqui? Eu quero saber, por Eu quero favor. saber, o Will? É Ai. aquele elfo ali. Essa foi só uma única vez que eu tava fazendo uma pesquisa com os aprendizes e eu precisava estar com figurino, porque senão as pessoas... imagina um cara lá, chega assim, do mundo comum e vai fazer pergunta pras pessoas, elas estranham, né? Sabe que eu tenho um personagem que eu interpreto de vez em quando. Um parêntese total aqui, né, gente? Que o nome dele é Oculto. Ele usa um capuz, assim, e tal. Ele não aparece em Mentira que nada. é o oculto. Mas eu uso ele pra caminhar pelos lugares e poder observar as coisas sem parecer que eu sou uma pessoa do mundo comum. Isso é uma referência a um cliente oculto? Foi, Mais ou foi meu sócio Edu que criou o nome, mas pode ser que sim. Genial. E aí eu caminho por lá, assim, de oculto, algumas vezes. A gente criou esse personagem pra isso, né? Interessante. Pra passar O desapercebido, elfo assim. oculto, Vocês podem encontrar ele lá. eventualmente, Onde é que eu tava mesmo? na escolha da mileninha. Bárbaro, a escolha da minha. Ainda bem que é uma jovem aqui com a gente. Bom, na real, eu já adiantei quem era a pessoa, né? Eu sei que tu não chegou ainda a contar quem foi, mas tu tava contando como foi, né? Mas aí num dia eu fui jantar porque eu tinha que dar uma entrevista, acho que era algum programa, Band, sei lá, Mauri, uma coisa assim. E a gente, eu e minha esposa, fomos jantar com ele. E aí, nisso, tava essa influencer lá, a família dela. E eu lembro que tinham pedido autorização e tal, pra gente fazer uma parceria, pra eles jantarem. E eu conheci a família dela, conheci o Hector, casualidades, né? O nome do pai da Mileninha, da influencer do filme, Mentira. é Hector. É muito massa, né? Nossa. Aí eu conheci o Hector, a Mari e tal, conheci eles. E conheci a Mileninha. E depois desse dia, me chamou a atenção que a gente teve muito engajamento nos posts junto com ela, sabe? Foram posts muito legais. Porque ela entendeu bastante a nossa essência, O público dela combinou também, com né? o público dela, foi supimpa, assim, e tal. Foi Jesus, né? Eu converso com ele, eu pergunto, tá Jesus? Tipo, tá tudo bem? Desde a época da Aninha. Tá Jesus? Tá Jesus. Então tá tudo bem. E aí, quando a gente foi gravar, eu disse assim, nossa, uma menina que é legal. Poxa, pode ser muito bacana com ela, né? E olhando o canal dela, eu entendia que ela era uma boa atriz, sem ela, aparentemente, pra mim, ter toda aquela pompa de uma grande atriz. Uhum. Porque a gente tava produzindo um filme com muito pouco dinheiro. Muito dinheiro pra gente, mas muito pouco dinheiro pro cinema, porque cinema é... Extremamente caro, né? Qualquer coisa. Investimento, né? Sei lá, um filme como a gente fez teria custado 6, 7 milhões. É óbvio que a gente gastou bastante, mas a gente não chegou a esse valor todo. E eu precisava de alguém que fosse muito braçal junto conosco. Que abraçasse a ideia Exatamente. de fato, né? Que visse que as duas marcas podem crescer juntas. Uhum. Aí eu tava em Balneário pra uma reunião, em Balneário Camboriú. E eu lembro que eu marquei com o pai da Mileninha, né, com o O Hector. Hector. Da gente bater um papo. Daí foi muito bacana, porque no fim do dia, assim, eles vem aqui em casa, então. Aí eu fui lá, conversei Legal. com eles e apresentei a ideia. E foi muito massa na primeira reunião, porque nós começamos a construir a ideia juntos. Então, assim, foi lá naquela primeira reunião que a gente teve a ideia de lançar junto de um teatro no cinema de Gramado. Que foi o que a gente fez semana passada. E sobre negociação, a gente acabou fechando, né? A negociação veio em um cachê, mais a participação no filme, mais postagens em ambas as redes contando da história, mais uma participação em resultado dos espetáculos que a gente fizer, como foi o espetáculo feito em Gramado. E finalizando, a gente lança primeiro, na primeira janela, no canal dela, de YouTube, que é um canal bem relevante, né? Um dos maiores do Brasil pro público dela. Legal. Então, foi mais ou menos esse o mesh, e a gente entende que neste momento em que nós estamos, é mais legal fechar com uma youtuber do que com uma global. Né? E é engraçado, é isso que eu ia falar. A diferença de negociação, daqui a pouco, com uma menina que no YouTube, ela é super relevante. Só que talvez a família dela, a estratégia dela, ela saiba que como atriz, ela ainda não é tão grande, né? Então, pra o que vocês precisam, era perfeito, realmente. Seria muito bom. E,
Cara, e ela mandou bem demais no filme. Ela tá atuando muito. A primeira cena do filme, ela perde a amiga, e aí um monte de casualidade do destino, assim. No filme era aniversário dela, e também era aniversário dela quando eu fiz o convite. Cara, uma série de coisas muito parecidas, assim. E aí a primeira cena dela, muito legal, ela perde a amiga vai morar em Londres, e ela tinha que chorar. E a gente, todo mundo tenso, assim, né? Nossa, a gente tá pegando uma menina que ainda não tem tanta experiência de atuação em filmes. Como é que vai ser isso aqui? E ela destrói na primeira cena e eu respirei aliviado, assim, fiz a escolha certa. É isso aqui. Eu acho que é o É melhor. isso, velho. É isso. Acertei demais. Eu acho que isso é muito bacana, né? Quando consegue juntar tudo que precisa, né? Nossa, mandaram muito bem. A gente levou quase 50 influenciadores agora na estreia e o pessoal veio falando muito bem. É muito incrível, assim, o retorno que os influenciadores nos deram. E a gente vem fazendo trabalho com o Grupo Hector desde 2021, a Name desde no final desde que iniciou, né, em novembro do ano passado. Então, a gente tem um retorno muito positivo sobre cada visita dos influenciadores lá. A gente faz questão realmente de que cada influenciador que entra no banco de talentos, quando a gente faz as seleções, que eles possam ir na Hector para poder realmente estar lá para acompanhar essa experiência. Porque a gente fala, né, que não é um lugar para criança, não é só para criança, é uma experiência de marketing, né? Então, isso daí que é muito, muito legal. Sabe o que é muito legal como nosso posicionamento de marca? E é a brecha que a gente ocupa, tá? Né? O que acontece? As pessoas amam ir pra Disney. Todo mundo tem o sonho de ir pra Disney e quer viver a Disney de uma certa forma. E por que as pessoas gostam de ir pra Disney? Porque aquele período em que ela tá lá é como se o mundo real não existisse. E do jeito que nós vivemos na sociedade hoje, com excesso de comunicação, sempre pensando em alguma coisa, você chega em casa meia-noite e vai olhar o celular e responder um monte de coisa antes de dormir. É como se aquele mundo mega conectado, ele entrasse dentro de ti e você não consegue mais ser você mesmo, porque você tem que ser 50 pessoas ao mesmo tempo. Então você tá respondendo o médico junto com a tua mãe, junto com o teu chefe, com mais 2 ou 3 pessoas, e você tem que ser 5 pessoas ao mesmo tempo. No momento que você entrega um lugar de imersão, em que a pessoa vai viver uma história só, é como se ela pudesse esquecer tudo aquilo, ou no caso de entrar na Hector, ela esquece tudo aquilo e ela diz, agora eu sou um estudante de magia. E nas próximas 2 horas eu não preciso me preocupar em mais nada, além de ser um estudante de magia. E quando você entrega isso pras pessoas, é como se você fosse um oásis, sabe? O oásis no meio do deserto, que tem um monte de caos do deserto, mas você chega naquele lugarzinho, tem água e coco, e você diz assim, uau, Era o que eu precisava. tá massa estar aqui. Pequenos Exato. fatores de uau, né? Pequenos fatores de uau. E aí, isso é o que a gente entrega. Então, essa experiência ela é bacana pra qualquer idade. Porque eu posso prometer que por 1, 2 horas, dependendo da experiência que você tiver com a Hector, 3 horas, durante essas 3 horas, você vai ser você mesmo sendo um estudante de magia, ou você vai ser você mesmo sendo um viajante dentro de um trem, ou qualquer outra coisa que a gente venha criar. Que demais. Isso é muito incrível. E a gente atesta isso, né? Faz pouco mais de um mês que eu tive a minha primeira experiência na Hector Pizzaria, né? Sim, no aniversário. No meu No aniversário. Sim, tava no exato. teu aniversário. Pra explicar um pouquinho, né? Existe a Hector Pizzaria, né? Que é a escola Escola de Onira. magia, escola Onira de magia. Onira de Magia. E também a Hector... Que não serve pizzas, que serve discos de Discos de sabor. sabor. Exato. Não é pizza. Lá não existe pizza. Parece pizza. Pro nosso mundo parece, mas são discos de sabor. E também a Ferrovia Secreta, né? Que é a Hector Hamburgueria. Né, que a Serve proposta... globos. Globos de sabor. Globos de sabor. E eu estive na pizzaria no dia do meu aniversário. E eu me emocionei. Realmente, eu me emocionei porque eu tava imersa na experiência, né? Eu não tinha... A gente tinha ido a trabalho, né? A gente estava acompanhando as influenciadoras, então a minha preocupação, ela tava em outros fatores, nessas minhas outras personas que eu ocupo, né? A de... bom, eu tinha ido pra aula antes, então tem a Lilian estudante que tava ainda, né, por aí. Aí tinha a Lilian que trabalha, que tava recém tinha saído de uma reunião. E aí chegou lá e aí, enfim, eu fui surpreendida. Aí primeiro que me deram um negocinho com meu nome escrito aniversariante. Daí eu, pronto, sabe? E são pequenas coisas, né? E faz muito sentido quando tu fala nos momentos uau, né?
que são pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença na experiência, né? Não é ir pro banheiro, né? Não é banheiro. Emergências não mágicas. E eu adorei que não é fotos, é para sempre. São para sempre. São para sempre, né? E pedem pra não usar o flash lá, e a gente sempre usa o flash. Os influenciadores, porque eles têm que mostrar, gente. Aí quando tu vê assim, uma mesa com um monte de luz, tu pode ter certeza que são os nossos Os influenciadores. influenciadores da meme. E, enfim, toda a história, tudo aquilo realmente te envolve, né? O ambiente, né? E fora que a comida, os discos de sabor são realmente Nossa. muito deliciosos, né? E realmente a gente tá aqui falando com o Will, com um representante da marca, né, nesse momento aqui com a gente. Mas a gente também fala aqui como aprendizes, né? É. Como é que é o teu nome? Elfa Bruna. Eu sou a Elfa Bruna, gente. É, por favor, né? E que também tivemos a experiência e que também foi muito positivo, né? E que emocionante, né? Emocionante. Cara, e que gratificante ouvir isso, porque vocês sabem da estratégia, vocês muitas vezes estão por trás disso, sabe? Nossa, tá lá pedindo pro influenciador, não fala pizza, é discos de sabor, não tira o cara da imersão do universo dele, não fala que são atores, porque, de fato, lá não são atores, é o personagem vivendo, né? É o duende servindo o disco, é o professor Kines. Então vocês sabem de todo esse backstage. Mas é muito massa ver que quando você tá lá, assim, esquece o mundo e por essas 2 horas a gente consegue te entregar o conforto de ser só uma aprendiz. Uhum. Sim, né? É totalmente isso, né? Muito massa. Porque, bom, é bem isso que tu falou. A gente estuda marketing, né? Além de marketing de influência, a gente estuda outros, né? O marketing no geral, né? Então, eu acho que isso aqui é o mais legal e que a gente deve perseguir mais hoje em dia, né? Se um especialista estivesse aqui, ele sentiria a experiência ou ele ficaria analisando cada passo, Não, cada... não. Quer ver um exemplo? O Nathan Brita esteve lá recentemente. O Nathan, que vai fazer, depois a gente comenta. Ele esteve lá recentemente. E aí eu falei pra ele, vai de peito aberto, vai pra entender, pra viver a experiência. O que eu recebi de elogio depois dele, Bruna, não acredito. Então, realmente, são pessoas que são especialistas em marketing e mesmo ele assim se surpreendem da com parte de de posicionamento. posicionamento de marca, E né? também ele tem o viés dele sobre comidas, né? Como é que é o Tem outro perfil dele que é só... belezas no prato, né? Que Exato, ele começou, exato. enfim, né? Então, além de ele ser um especialista em posicionamento de marcas, ele também tem um perfil que background ele já tá de acostumado, comida, assim, é. sabe? De experiências, Sim. né? Alimentícias, gastronômicas, mais bonito o nome. Então, e ele veio E falar ele ele mesmo falou pra assim mim se também. surpreendeu. Então, realmente pessoas que estão acostumadas com marketing, que já viveram muitas coisas, já viram muitas coisas, quando chegam lá se surpreendem. Eu acho que isso daí é o mais bacana. É bárbaro ver isso, gente. Eu acho que isso que nós estamos falando dá uma brecha pra falar sobre marketing de influência, que é uma coisa que eu entendi há muito tempo, mas que onde a gente conseguiu colocar em prática de verdade foi lá na Hector. Que é aquele conceito antigo do marketing que é não saia para caçar borboletas, crie um jardim onde as borboletas vão querer viver nelas. E por que a gente recebe grandes influenciadores, como eu falei antes, às vezes sem pagar nada pra ninguém, ou às vezes só porque esse influenciador quer estar lá, ou ele pede, eu queria só um furo na fila para poder participar dessa experiência. Porque a gente consegue criar um ambiente que é legal para eles postarem, né? A gente sabe que uma foto com um suco de hidromel na mão gera engajamento. E vai ser bacana pro influenciador estar lá e ter aquela foto no seu feed. Uhum. Então, mesmo que isso não esteja no acordo, e agora falando como empresa, mesmo que não esteja no acordo, o influenciador vai postar aquela foto no feed, porque é quase um desejo. Muitos grandes influenciadores têm, muita gente tem, então, eu quero aquela foto, eu quero fazer aquele vídeo voando lá na ferrovia, que nem o menino, como é o nome daquele menino que fez o vídeo voando? Nossa, esqueci. Tá, gente, eu vou procurando aqui. Vai falando. Não, vai demorar. É tipo a foto no castelo. Vai estar na descrição aqui. A foto no castelo da Disney. É a foto no castelo da Disney. Então, a gente conseguiu criar esse ambiente que é muito bacana de ser compartilhado, né? E aí
eu criei uma frase, olhando isso, eu criei uma frase que é assim, que eu fiquei pensando, tá, mas quando que as pessoas tiram uma foto? Mesmo que ela seja influenciadora ou não. Quando que ela faz um vídeo? Ou um para sempre, né? Quando que ela registra um pra sempre? É, E eu acredito que é assim, por que que eu vou bater uma foto? Não é porque tá escrito ambiente instagramável, ou tira uma foto aqui, ou algumas empresas que põem uma plaquinha com uma fotinha desenhada dizendo assim, esse é um bom lugar no cenário para tirar fotos. Mas eu só tiro uma foto porque aquilo foi uma experiência que meu coração não conseguiu guardar sozinho. Foto é resumo de uma experiência que o coração não conseguiu guardar sozinho. Então, as pessoas só vão postar a foto, só vão postar um vídeo quando ela entender que aquilo tá transbordando o coração delas. Que é demais pra ficar só na minha memória. Que em algum momento eu vou querer pesquisar sobre isso, eu vou querer olhar, eu vou querer guardar. E aí, genialmente, a gente chama de pra sempre. Então, não basta você pagar um influenciador, você convidar ele, você fazer um coquetel legal pra ele, se você não vai conseguir entregar algum momento nesse lugar, que seja cenário, que seja tudo mais, que transborde o seu coração. Eu acho bem bacana falar sobre isso, porque quando a gente faz as press trips, pelos influenciadores eles não serem contratados para fazer essas press trips, a gente deixa eles muito livres para eles registrarem se eles quiserem ou não. E a gente tem aprovação de 80% de mídia espontânea, sem pedir, gente. Então eu acho que isso aí é realmente chancelando o que o William tá falando sobre essa questão de transcender o coração, né? Eu não tenho como guardar só pra mim isso. Eu quero que outras pessoas vejam isso aqui que eu tô vivendo. E sabe, teve um projeto que eu tive a oportunidade de participar, cara, que era um projeto lindo demais. E eu não lembro se a gente fez isso involuntariamente ou se tu participaste, Bruna, que foi o Jantar às Cegas. Sim. Cara, a gente fez um projeto bárbaro, assim. Eu ajudei o pessoal da Cristais de Gramado a fazer. A gente chamava de sala escura. A gente criou um teatro totalmente sem luz. Não dava pra enxergar absolutamente nada, com teste pra ver se em algum momento dava pra enxergar uma pontinha de uma mesa ou alguma coisa. Não tinha. Era impossível. Nossa, Várias muito legal. camadas de pano e tal. Aham. Então, era escuro absoluto. E a experiência se passava em você entrar nessa sala escura, sentar em uma mesa, ser servido o jantar, ser servido o vinho, e aí você escolhia. Então, o garçom também não estava enxergando. Ninguém que estava ali naquela sala estava enxergando. E era bárbaro demais, porque no meio desse jantar começava uma peça de umas pessoas, uma comédia, em que as pessoas estavam indo viajar para Gramado e acontecia, e era uma comédia musical. Então tinha gente tocando violão, tinha gente tocando outros instrumentos dentro dessa sala escura. E todo mundo sabendo que ninguém ali enxergava nada. E no final, quando as pessoas saíam, sem enxergar a sala ainda, eles encontravam os atores e descobriam que boa parte do elenco era cego. Isso foi genial. E essa experiência foi linda de criar, foi linda de viver. As pessoas que viviam choravam, se emocionavam. Foi extraordinário. Porém, os influenciadores A gente teve uma dificuldade. demoravam 1 hora pra gravar um vídeo narrando aquilo que eles viram. Porque a gente não tinha um momento em que eles conseguissem compartilhar um bom conteúdo. Talvez porque lá atrás a gente não pensou, ou talvez porque esse produto não era pra ser com influenciadores instagramáveis, Exato. sabe? E a gente só conseguiu perceber isso depois de fazer o primeiro relatório. Porque até então, a ideia é muito incrível. Pra quem está vivendo lá, é muito legal. Mas como que tu vai passar isso adiante, sendo que não tem como registrar? Então, o relatório, assim, eu fiquei, meu Deus, tá? E agora, tipo, não tinha, sabe? Sim. Eu fiquei assim, ó, meio que me sentindo... Como é que eu não vi isso antes, sabe? Pra falar, mas eu também tinha que viver primeiro. Então foi bem complicado, assim. E a gente criou uma coisa muito linda, assim, né? As pessoas se hipnotizavam. Acho que foi relevante pra muita gente. Acabou gerando muita mídia espontânea, matéria de jornal, porque o que era escrito era muito mais valioso do que Exato. era. E aí vem uma coisa. É assim, você ia fazendo aquele link em que tu comentaste sobre o que você tá passando de experiência, né? O que você nos seus stories tá passando de experiência pro seu espectador. Você tem que criar uma experiência
que gere um sentimento nas pessoas. Você tem que criar uma experiência baseada em um sentimento. Nossa, hoje de manhã eu vou postar alguma coisa que as pessoas terminem amanhã aqui apaixonadas. Então eu vou estar falando com quem tá apaixonado, com quem quer se apaixonar ou não sei o quê. Você tem que ligar esse sentimento. Só que você tem que fazer com que tudo ao redor dessa postagem esteja ligado àquele mesmo sentimento. Então você não pode estar postando um fundo todo preto falando de paixão. Uhum. Entende? Você tem que estar segurando uma rosa na mão. De uma forma super simples assim. É o poder de símbolos, né? Essas coisas transmitem sentimentos também, né? Muito. Linguagem não verbal, né? Daí a gente tá colocando junto. E aí imagina que lá no Jantar às Cegas a gente não tinha essa oportunidade. Uhum. Talvez a melhor forma era texto. Uhum. Porque no texto eu consigo dar pausas, eu consigo gerar essa sensação de sentimentos nas pessoas, né? Que acaba que o Instagram e o TikTok são muito visuais, né? Então não tem realmente como tu passar essa mensagem. Ou pelo menos a gente não encontrou ainda. Daqui a pouco brilha um influenciador que consegue criar isso de uma forma que... Mas eu acho que pra empresa, pro que tá tentando contratar o influenciador, ele tem que setar essa expectativa dele. Porque daqui a pouco ele vai estar assim, nossa, Perfeito. eu vou chamar 50 influenciadores aqui, eu vou ter 2.000 postagens e amanhã minha loja tá cheia. Mas exatamente o que você tem pra que esse cara faça conteúdo? E que Perfeito. tipo de conteúdo você espera que ele faça? Will, deixa eu já puxar o gancho aqui, tu falou no Jantar às Cegas, foi no Cristais de Gramado, Big Brother, Cristais. Big Brother. Deixa eu pegar um café aqui, cubo. Bruno. O cubo que a gente, durante ali o Big Brother, né, o Cristais de Gramado, teve... Tô tentando pegar um café, Bruno. Tá, não, calma. Tudo bem. Eu vou falando por aqui, pelo menos, pra poder ficar sem recorte depois. Cristais de Gramado tava participando O de uma bom é certa esse forma. improviso, isso que É, né? gostoso, Isso né? daí vai mais Cristais rápido de aqui, né? Gramado, eu não participei 100% desse case, mas vamos lá. Vamos lá, a gente se ajuda aqui, tá? Tá. Cristais de Gramado estava participando de uma certa forma. Antes explica Cristais de Gramado. Explica Cristais de Gramado. Qual a tua relação com a Cristais de Gramado? Vamos Vamos lá. Cristais Obrigada. de Gramado era uma loja de cristais, né? Era uma loja de uma fábrica de cristais. Muito legal também, Cristais gente. Murano, que existia em Gramado. Existe há 20 anos. Uhum. Aí, no meio da pandemia e tal, a Cristais resolveu se reinventar. Eu tava fazendo alguns projetos na cidade, já tava na marca Hector, tava muito mais próximo de Gramado. A gente acabou se conhecendo. E eu dei uma mentoria ajudando a Cristais de Gramado a deixar de ser uma loja e se transformar em uma atração, em um parque. Em que hoje você consegue viver a experiência de visitar a fabricação do cristal artístico, né? Então a gente transformou a fabricação do cristal Murano em um espetáculo. Então hoje as pessoas veem esse espetáculo, veem a fabricação, a fábrica de fato funcionando, mas de uma forma bem teatral. A fábrica de verdade fabrica de uma forma bem teatral, com museu e tudo mais, e depois visita uma loja. E aí conta do Big Brother. Enfim, eles, de uma certa forma, entraram. Podia ter trazido meu cubo, agora que eu me lembrei. Eles entraram no Big Brother. Um dos diretores do Big Brother fez esse passeio, conheceu os cubos de cristais que a Cristais de Gramado produzia. Pra explicar, o cubo, ele é um cubo de um cristal transparente Aham. que eles imprimem uma Uma foto imagem tua. de 3D. Tijolo de vidro. É, um Tijolo de tijolo de vidro. Boa. E eles imprimem, né, uma imagem 3D tua. Não é uma foto Não só, é tá, foto, gente? É realmente tem proporções, assim, É, volume. Profundidade e tal, Exato. não é apenas, né, Não é chapado, né? um Uma coisa 2D. assim. É. E aí, esse diretor do Big Brother, Globo. do Big Brother, foi visitar a Cristais de Gramado, gostou desse cubo, e aí perguntou se a Cristais de Gramado faria para o Big Brother, para fazer a troca dos bonequinhos, que antes eram umas plaquinhas, no quarto do líder. Pra poder, quando o pessoal tá fazendo os jogos lá, pra ver quem é que vai ser líder, quem é que vão botar no paredão, enfim. Aí fizeram essa dinâmica, conseguiram fechar lá com a Cristais de Gramado e fecharam os cubos. E a gente chamou os influenciadores pra fazer essa visita
pra conhecer esse cubo lá do Big Brother no lançamento, quando estavam bem mostrando, assim, os primeiros dias que mostravam os cubos, e foi muito incrível. Porque daí a gente levou os influenciadores e a galera via que a gente tinha postado lá na Cristais, marcava a gente, né? Marcava a name, daí a gente repostava. Uma das vezes, o Fred já tinha saído do Big Brother, e aí ele falou sobre o cubo, que ele queria aquele cubo. E a gente viu aquilo ali. A gente tem os contatos de produtores, né, de influenciadores grandes. Nós conseguimos o endereço do Fred. A gente mandou pro Fred o cubo. Isso a name, tá? Negociando. Mandamos o cubo pro Fred. Gente, demorou. E nada de postar. E meu Deus do céu. A gente já tinha desistido. Já tinha passado uns 2 meses. Lá pelas tantas, me mandaram assim, ó. Olha aqui o que o Fred postou. E eu não acredito. E eu, no meio de uma captação, com o cliente me chamando, olha aqui o que ele postou, as pessoas me chamando, e o Fred postou lá o cubo, a gente mandou pra ele e pro filho dele. Ele postou, marcou a Cristais de Gramado. Imagina quanto que isso seria se ele tivesse, quanto seria pago, né? Se a gente tivesse contratado. E foi um baita de um conteúdo, assim, pra gente. Foi bem, bem legal. Acho que essa foi uma oportunidade, né? E aí... Eu tive um sócio, Marcelo Aimi, ele tinha uma coisa que era muito legal. Ele dizia... Foi meu professor na faculdade. É mesmo? É. O Aimi é bacana demais. O Aimi fundou o coworking comigo. Quando a gente fundou a Quent, ele tava lá. E ele tinha uma coisa... Quê? Ah, só pode ser o mesmo, né? Não, Acho com que certeza tem é. dois, né? Não. Ah, professor Marcelo, tu não tinha me contado dessa. Baixinho, gordinho, Sim. assim e tal. Não? Eu acho que ele emagreceu, então. Marcelo, tu emagreceu sim, eu só queria lembrar daqui. Não vou elogiar assim, né? Bonitão. graça. Vou dizer bonitão, Marcelo bonitão. Cara, uma vez ele tinha uma agência e ele foi conversar comigo antes da gente ser sócio e ele apresentou a agência dele dizendo assim: cara, você precisa fazer tudo certo, você precisa ter a estratégia certa, mas você precisa ter uma pitadinha de sorte. E eu acho que a Cristais de Gramado teve muita sorte daquele diretor tá lá, dele fazer o passeio. E aí você chama de sorte, de destino, de Deus, enfim, do que você quiser. Mas a Cristais teve muita sorte e soube aproveitar dessa onda que é o BBB e o que o BBB faz. Eu sou um cara que ainda tem muita dificuldade disso, de conseguir conectar coisas que o digital tá falando, que as pessoas estão postando demais, o que é Trend Topics, junto com o que a gente tá fazendo, sabe? Copa do Mundo, cara, eu lembro que a gente demorava um tempão pra fazer um post, conseguir conectar. E aí já não tava mais... E aí já não tá mais Eu me lembro da questão das trends, das músicas, né? Às vezes de conectar a música com o timing. Cara, isso é uma coisa que você precisa ter um bom departamento, fazer a coisa funcionar direitinho e sorte. Acho que é isso. E esse case fala muito disso, assim, né? Mas é que eu acho que o teu caso, na Hector, né? Tu aproveita com os influenciadores. Não necessariamente precisa vir de vocês, né? Seria legal também, Eu mas... consigo deixar isso livre pra que aconteça, né? Eu consigo deixar um ambiente livre pra que isso aconteça, mas não consigo ser proativo. E agora trazendo de novo para a questão da Cristais de Gramado, a gente tem uma certa dificuldade para a produção de mídia espontânea lá também. Porque, diferente da Hector, na Cristais tem uma certa limitação, que é essa coisa de, tá, o que eu vou tirar foto, sabe? Qual é o lugar? Então, por mais que seja... a fábrica é maravilhosa, mulher que é dona de casa, assim, ó, enlouquece lá dentro, só que para produção de conteúdo de influenciador é uma coisa que é meio truncada, assim, sabe? Eu não tenho o mesmo aproveitamento que a gente tem na Hector. O varejo tem uma grande dificuldade, não só lá, mas a gente pensar assim, quase todas as grandes lojas de varejo, se você colocar as de vestuário como a Renner, precisa ter exposição de produto. E é muito difícil você manter uma linha, um storytelling em cima de um lugar que tem muita exposição de produto. Faz sentido. E aí é muito difícil não ficar truncado. Você consegue ter pontos Exato. chaves no meio de uma jornada, mas você não consegue fazer uma jornada tão linear, tão de imersão, como é o caso lá da Hector, né? Tanto é que a gente não consegue
ter a mesma frequência que a gente tem das press trips que a gente tem na Hector com a Cristais de Gramados. Às vezes a gente fica 4, 5 meses. 5 meses não, mas 3, 4 meses sem fazer nada, porque precisa de um respiro. Exato. Precisa de um respiro. Dá uma cansada, sabe? É muito diferente. E aí vem uma coisa que é deixar as pessoas viverem a sua própria história. Né? Porque assim, a gente consegue criar a história, falando da Hector Pizzaria, né? A gente consegue criar a história de você estudar em uma escola de magia. Mas a gente não consegue desenhar a tua história. Você vai viver do seu aniversário, a Bru vai viver a que me encontrou de elfo, e cada um vai viver a sua história lá dentro. E é isso que gera essa postagem, né? O cara ter a liberdade de viver a história dele lá. Agora falou em história, eu lembrei da Luana. A Luana tem uma história com a ovelha. Como é que é o nome da professora? Professora Melina. Ela foi vestida no Halloween de ovelha. A Luana, a nossa host aqui junto com a gente. Porque ela se identificou Olha que muito. bárbaro. Nossa, foi genial aquilo lá. Foi genial. Eu não sabia disso. Aham, foi genial. Foi genial. Na primeira press trip que nós fizemos, a Luana falando como ovelha com ela. E as duas se enlouqueceram e elas gritavam uma pra outra de distâncias assim, ó, grandes dentro do salão, tá? E a Luana me falou assim, ó, na festa de Halloween, vou vestida de ovelha. Ela foi de ovelha mesmo? Foi. Ela não tava de chapeuzinho vermelho? Só se ela trocou no meio do caminho, tá? ô Ô, Luana, vamos lá, né? Depois a gente tem que cobrar a Luana, não falou que ia de ovelha. Mas eu sei que Mas, teve enfim. essa identificação, né? Tipo, cada um realmente tem uma história lá. O que vale é isso, né? Exato, Identificação. Não exato. se ela foi ou não foi de ovelha. E aí, e é uma coisa que as influenciadoras, elas não cansam de... Tá, a gente prefere levar quem ainda não foi. Mas, sabe, é uma coisa que eu quero ir de novo. Eu acho que é o que mais, assim, esgota rápido as inscrições. Exato. É sempre quando eu é palavrinha mágica, Hector. Sabe que nós somos na Hector Studios, né, que é a empresa detentora da marca e que produz os conteúdos. Nós somos 3 sócios. O Dudu, que fundou a pizzaria, é sócio de uma outra pizzaria na cidade. E é o grande empreendedor, assim, o cara que enxerga o business desses negócios físicos. O Edu, que é o meu sócio desenhista da marca, que conta storytelling, que cria os personagens, todas essas coisas. E eu, que faço Gary ali, né? Eu tô muito preocupado para que essas atrações físicas criem boas experiências e que isso seja boa experiência para todos através de um storytelling que existe. Mas eu tenho uma briga constante com o Edu. O Edu que escreve a história e desenha. Porque eu digo, esses personagens precisam se identificar com as pessoas. Sabe? Tudo bem eu ter um nerd que adora livros, mas eu preciso ter aquele aluno que vai mal e erra tudo e que acaba passando por sorte no fim. E tá tudo bem isso, mas eu tenho um professor muito poderoso e tudo mais, mas eu preciso ter aquela professora que esquecia que ela tinha marcado um dia de prova, entendeu? Que é a professora Melina, no caso. Então a gente precisa criar personagens e situações de identificação. Sabe? Eu acho que esse é o pulo do gato, assim, né? O leapfrog, como dizem os americanos. Que bom tu falar sobre isso. Daqui a pouco a gente já tá quase no fim, mas eu queria muito que tu falasse antes sobre a estratégia de transformar os personagens da Hector agora em influenciadores. Tá caminhando ainda, mas se tu puder já dar uma... Próxima vértebra. Cara, isso vem da Cauda Longa. Já leram aquele livro? Uhum. Faculdade e tal. Sempre rola, estratégia da Cauda Longa. E eu acho legal dessas teorias mais clássicas que a gente consegue criar as nossas interpretações dessa teoria, né? É muito bacana. Eu acho que esse é o grande... É o que mais vale a pena de estudar o que a gente estuda, né? Essa parte de marca, de experiência. É justamente olhar a teoria. Tá, e como é que a gente vai transformar no que faz sentido? Na prática, Sim. né? Isso daí. Só um adendo mesmo, porque hoje em dia parece que é muito assim, a fórmula de tal, usa esses gatilhos tais, tá? Eles se encaixam com a tu consegue adaptar pro que tu precisa, pra tua marca, pra tua experiência. Todo mundo fala em gatilho mental e todo mundo vende uma fórmula de alguma coisa, né? Exato. Porque todo mundo... O negócio da internet transformou as coisas muito no pronto, né? Então, na forma... receita de bolo, né? Aquela coisa guia prático para ter 200 mil seguidores em uma Exato. semana, sabe? Faça Exato.
6 em 7, 7 em 7, com super lançamento e com todas essas estratégias, tá aqui. Bom, Eu acho que o legal dos profissionais, assim, gente que eu respeito mesmo, é a pessoa que responde o depende. Tu faz uma pergunta e ela depende. Então, Ela vai entender o teu caso, o contexto, pra poder responder algo mais assertivo. E não traz uma resposta genérica, aberta, que serve pra qualquer coisa e às vezes não serve pra nada também. Bom, mas Ótimo. voltando. Volta. Então, Lilian, onde que a gente tava mesmo? Cauda longa. Conta, por favor, sobre os Cauda influenciadores. longa, então, a minha interpretação da cauda longa. Boa. Tá. A gente tem uma grande experiência, o grande criador de fãs, que é a primeira pizzaria. Mas é o conteúdo da Hector. Né? O que é o conteúdo da Hector? É o filme que a gente fez, é a história de como o Hector recuperou seu poder de fogo de dragão. É o nosso fascículo, né, que é uma HQ, que já tem mais de 20 mil unidades, acho que chegando em 25 mil unidades vendidas. Esse é o nosso conteúdo, né? E se a gente pegar para nossa rede social, esse é o nosso Instagram, o maior Instagram, 170 mil, impacta 2 milhões de pessoas, chamado Hector Dragão. E a gente tem a próxima vértebra, que é como as pessoas consomem esse conteúdo. E aí a gente começa, então depois de 3 anos fazendo essa marca Hector Dragão ficar forte, a gente cria o que a gente criou há 1 ano e pouco atrás, que é Hector Pizzaria e Hector Hamburgueria. Então eu tenho um segundo ponto de contato com essa marca em outros canais, que é a próxima vértebra. Então existe a Hector Pizzaria, onde existe a Escola de Magia Onira, existe a Hector Hamburgueria, onde você vai fazer uma viagem de trem. E qual que eu entendo ser a próxima vértebra, o próximo step de canal de comunicação da marca Hector? É a gente transformar os nossos personagens em influencers. Legal. Para que eles possam viver a sua história, possam contar. E as pessoas comecem a se conectar com o Asdrubal, a se conectar com o Professor Keynes, a entender a forma de pensar que o Félix tem. E aí vem muito disso, né? De, pô, eu preciso ter um nerd, mas eu também preciso ter... o cara que não vai tão que bem. é azarado, o outro que atrapalha todo mundo, o vilãozinho, né? E a gente tem tudo isso. E eu falo vilãozinho porque o Asdrubal, ele não é um grande vilão, ele é um antagonista da história. Ele tem um coração bom, né? Ele só quer conseguir ser o maior cozinheiro que a escola de magia já viu. E aí a gente tá nisso, né? Num passo de aí criar um influencer temático, talvez. Mas de transformar os nossos personagens em influenciadores e eles serem canais da marca também. Eu achei genial quando o William contou essa estratégia. Eu achei que super, super combina assim, com toda a ideia realmente da marca. Muito obrigado. Fico muito feliz. Eu fico muito feliz aqui com o nosso segundo convidado, que é o William. Nossa, muito obrigada de verdade por ter aceitado o nosso convite. Acho que foi um prazer. Riquíssimo pra gente, até muito inclusive por nós vivermos com as influenciadoras essa experiência que é a Hector, né? Tanto na hamburgueria quanto na pizzaria, e agora acompanhar todos esses eventos que estão acontecendo e em breve acompanhar essa caminhada com os personagens que vão virar influenciadores oficialmente. Oficialmente a gente tem 2 já que já estão no contrato, que é o Professor Keynes e o Asdrubal. Adoro o Asdrubal. Eu gosto do Professor Kings. É. Já tem uma identificação aqui. Já tem, e vai ser muito legal, eu acho, transformar eles em... Com o filme a gente vai ter muito isso crescendo, né? Eu digo que a Hector Studios, o que aconteceu? A gente não conseguia qualidade de produção, tempo de produção para produzir tudo que nós queríamos contratando terceiros. Então a gente montou uma produtora, comprou os equipamentos, trouxe filmmakers para dentro de casa, trouxe diretor e montamos uma produtora. Né? Isso que a gente fez para conseguir entregar na rede social coisas do tamanho do que a gente acredita que é a marca Hector. Né? Não para entregar um filme de celular que vai ser postado de qualquer jeito, mas para entregar coisas também que a gente acredita que é a marca Hector. Entregando isso, a gente precisa agora ter conteúdo para poder entregar todo esse conteúdo, a gente precisa produzir o conteúdo, que a nossa produtora está pronta para produzir. Mas agora a gente já escreveu muita coisa legal, a gente já tem um filme, a gente já tem um monte de coisa que eu defino que a gente chegou numa velocidade de cruzeiro, assim, sabe? O avião, depois que ele decolou, já conseguiu tudo. Pô, agora... Então, acho que 2024 a gente vai conseguir aí. A gente tá lançando uma série no YouTube. Quem quiser acessar Hector Dragão no YouTube, já tem 2 episódios piloto lá. Legal. Bora lá, gente, acompanhem. Realmente é case, tá, gente? É pra entender sobre marketing. Pra estudar sobre marketing.
Então, justamente isso, né? A construção de uma marca passa, né, por esse momento em que tem uma subida, né, em que tu tem várias ideias, várias ações, e o grande desafio de qualquer marca é justamente se manter, né, com a relevância que se construiu, né, e não ter, tipo, um trabalho essencial, assim, excepcional no início e depois não fazer nenhuma ação porque acredita que já era, já a marca já está consolidada. Eu acho que a consolidação é uma construção anual, Sempre, né? Não tem- diária, né? Não, Cara, não tem isso. uma... Eu vou contar um segredo aqui de. Anotem, por favor, ó, segredo. Que assim, ele serve tanto se você tiver uma empresa e você tem que manter uma marca grande, quanto se você for influenciador e você tem que manter um grupo de seguidores engajados contigo. Se você olhar a estratégia da Disney, e é a estratégia que a gente, sem vergonha nenhuma, copia, nós não temos nenhum personagem parecido com a Disney, nenhum cenário parecido com a Disney, nada escrito parecido com a Disney, mas nós usamos exatamente o mesmo plano estratégico deles, que é baseado em 3 pilares. O que a Disney faz primeiro? Ela conta uma história. E como que ela conta uma história? Através de um filme. Então imagina que você está lançando a Frozen, né? Ou vamos pegar o que a gente faz na Hector. A gente está lançando o filme da Hector. O filme da Hector conta a história do Mago Dragão, que perdeu seu poder de fogo, que perdeu um amigo, precisou pegar uma ferrovia secreta para ir atrás dele. Pode ser sobre um monte de coisa, mas essa história basicamente fala sobre você faz tudo por grandes amigos. Né? É isso que o filme da Hector conta. Então, eu tô contando uma história que faz as pessoas se conectarem. Porque se eu tenho um amigo, eu vou olhar para aquele e dizer assim, nossa, mas eu realmente faço tudo por um grande amigo. E aí vem o segundo passo. Você precisa ter produtos que façam a pessoa curar a dor dela, que é eu assistir aquele filme, mas eu não posso assistir aquele filme o dia inteiro. Então tem que ter algo que me lembre desse filme. Então a gente tem bonecos, ursos, varinhas mágicas, chapéus, outras coisas que a pessoa pode comprar e continuar vivendo aquela história. Então, ok, eu vi o filme, depois eu vou ter o segundo pilar, que é ter produtos. E aí vem o terceiro pilar, que é o momento em que eu posso me conectar e quase entrar para dentro dessa história. Que a gente chama de atração. Né? Então, os nossos negócios físicos, a pizzaria, a hamburgueria, são atrações onde a pessoa vira um super fã. Porque se ela já assistiu o filme, ela compra o produto. Quando ela entra lá dentro, o que ela vai fazer quando ela sair? Assistir o filme de novo. Uhum. Então, independente se você tem uma marca pessoal, né, como influenciador, ou se você tem uma empresa, se você conseguir contar boas histórias e no momento que você termina de contar essa boa história, você tem um produto que a pessoa possa comprar de ti, um livro, um chaveiro, qualquer outra coisa que possa vir a ter. E em alguns momentos você faz eventos, palestras, ou faz o que a galera que trabalha com o público infantil faz, que é encontrinhos, aquilo vai alimentar de novo esse fã. E aí você vai perdurar por muito tempo no mercado. Então, uma marca forte, ela se consolida com boas histórias, com produtos que lembrem essas histórias e com atrações que fazem renovar a sua paixão por essa história. E aí cada um usa dessa criatividade como quer botar na sua empresa, né? Não preciso só para marcas, né, como para influenciadores. Né? Bom, Eu preciso trazer um ponto que eu tinha esquecido, que aconteceu, eu acho que foi esse ano ou ano passado, da Não sei. marca aquela que lá em cima que copiaram. Gente, copiaram a Hector assim num nível descarado. E a gente postou isso e os influenciadores super se engajaram também a falar dessa marca, né? A mostrar que essa marca tinha copiado. Então, realmente, é uma construção. Os influenciadores são fãs da marca, né? Então, acho que isso daí é E um... não só fãs, mas defensores. Defensores, né? exato. Exato. Porque às vezes tem isso em comunidades, às vezes, de grandes influenciadores que os próprios, quem acompanha, quem gosta do influenciador, vai lá e defende o próprio influenciador sem ele nem se envolver. Exato. Então, acho que a gente tira muito disso, né, da nossa conversa, de que o influenciador é uma marca e esses 3 pontos que tu pontuou aqui é essencial para a marca e para influenciador, né? Não só para as marcas. Marca né? PJ, né? Para uma marca física também se aplica. Sabe que isso da cópia aconteceu com a gente. A Hector tem vários fragmentos copiados no Brasil todo. Por quê? Porque ela é a última bolachinha do pacote, porque ela é a grande cereja de todas as pizzarias. Cara, não, a gente faz um trabalho consistente. Né? A gente faz um trabalho consistente em todos os pontos. Mas o que faz a gente ser copiado? Talvez a gente tenha sido os primeiros,
talvez o primeiro restaurante do mundo, mas vamos falar do Brasil porque eu não conheço tudo, que utilizou uma estratégia que é do Patrick Hanlon, se chama Primal Branding. E tem uma galera aí da internet que fala um pouco e tal. Eu conheci o Primal Branding, sei lá, ele escreveu esse livro em 2003, 2004. Eu tive a oportunidade de conhecer com um amigo meu, dono de uma agência, o João Sati. E o João me apresentou esse livro, me apresentou essa teoria, foi muito bacana. E quando eu entendi essa teoria, né, que fala lá dos 7 pilares, né, você usa símbolos só seus, você tem uma história de um líder inspirador, você usa um vocabulário só seu, por isso que é lupa mágica, é emergências não mágicas, todas essas coisas que a gente tá falando. E algumas outras estratégias que estão ali, que fazem com que as pessoas de fato se apaixonem. A gente faz uso dessa estratégia de forma muito consistente. Então, fragmentos fizeram com que vários restaurantes ao redor do Brasil se inspirassem em nós. E a gente recebe seguido mensagem no Instagram: olha, me inspirei em vocês, vocês foram muito legais e tal. Então, nossa, a gente vê num restaurante lá no Paraná um jeito de pedir as pizzas exatamente igual ao nosso, com a mesma estante mágica, com as poções em cima e tal. A gente vê o drink numa hamburgueria em São Paulo. A gente vê algum petisco, um personagem muito parecido em algum lugar. Até que um restaurante, de fato, copia 100% do que a gente tem. Né? Surreal. E aí, exatamente por causa do formato dessa estratégia de Primal Branding, os nossos fãs olharam para aquilo e disseram: calma aí, cara. Quem tem esse linguajar, quem faz tudo isso é a Hector. E aí a gente recebe uma enxurrada de mensagens no nosso Instagram dizendo: abriram um negócio igual de vocês em Gramado, aqui na cidade de... Lembra? Não me lembro, mas era lá pro Nordeste. Fortaleza. E aí, cara, abriram igual ao nosso lugar aqui em Fortaleza e tal. E a gente, vamos ver. O que começou a nos preocupar bastante? Quando a gente começou a receber mensagem dizendo: fui na Hector de Fortaleza e não gostei. Porque até o nome era parecido, gente. Era um negócio assim, ó, que não tinha... Enfim, aí isso entrou judicialmente, né? A gente acabou saindo uma liminar, o pessoal teve que tirar o logo, tirar toda a marca, tudo que eles têm lá. Ainda tá correndo esse processo. Mas o que ficou dali? Cara, nosso trabalho é consistente. A gente tem fãs tão fortes que nos avisam que abriu um negócio que nos copiou. A gente tem fãs tão fortes que defendem a nossa marca, independente de qualquer coisa. E aí isso é muito massa. Porque aí a gente vê, cara, se a gente tem essa legião de fãs, a gente pode entregar muita coisa legal pra eles. E aí faz a marca realmente durar e conseguir ficar no topo por muito mais tempo, né? Não adianta. Sim. Porque até aquela cópia tá nos fortalecendo. Exato. Sim. Até um tênis Nike vendido na 25 de março torna o tênis Nike original mais valioso. Sim. Exato. Então até isso. Comparação aí, gente. gente. Que comparação, hein? Will, queria te fazer um último pedido. O que tu poderia dizer para os influenciadores, assim, de dica? Tu, como empresário, o que tu espera dos influenciadores? Então, se tu pudesse acrescentar alguma coisa aí para que eles se desenvolvam cada vez mais, acho que seria bacana. Originalidade. Pô. Eu acho que é uma palavra muito bacana, assim. Principalmente para negócios como o meu, a nossa marca, ela vai receber muitos influenciadores ao longo de um ano. Eu nunca mensurei isso. Talvez a gente receba A gente 1000, pode trazer para ti. 1000 e poucos, talvez. Imagina. Fora aqueles influenciadores que a gente nem fica sabendo. Pega um mês de julho que a gente recebeu 20 mil pessoas. Teve gente que foi lá que a gente nem sabe que era influenciador. Ele postou e talvez ele tenha seus 50, 100 mil seguidores. E a gente nem viu isso. Não, por favor, gente, não que eu esteja desvalorizando essas pessoas de 50, 100 mil que tiveram lá e não nos avisaram, mas é porque a gente não consegue mensurar tudo, né? E talvez desses 1.200 a gente tenha 1000 postagens exatamente igual. E aí que valor eu ganho? Né? Já que exposição não é o único ponto relevante, que valor eu ganho em ter um monte de gente que vai lá e faz a mesma coisa? Agora, se você vai lá e faz uma coisa muito original, aí vale a pena você ir de novo. E se você voltar e fizer uma outra coisa original mais uma vez, vale a pena. Então, acho que eu tenho uma dica assim,
quanto mais você gastar tempo, né? Quanto mais você, influenciador, gastar tempo pensando em que tipo de conteúdo você vai criar no meu espaço, em como você vai fazer com que isso transborde o seu coração e o coração das pessoas que estão assistindo, mais é relevante que você esteja por lá. E mais eu vou querer que você volte. Bacana. E eu acho super importante que o Will, em nenhum momento dessa mais de 1 hora de conversa que a gente teve, em nenhum momento ele falou assim que ele não gostaria de ter influenciadores pequenos, nano, micro, lá na Hector, né? Então, é super valioso realmente para o influenciador entender que ele se puxando para fazer essa produção de conteúdo, ele pode aparecer no perfil da Hector e também conseguir alcançar mais perfis, mais contas através de uma marca, né? Que é bem difícil. Normalmente a gente vê o contrário. As marcas mais se apoiando nos influenciadores, e aí tem casos que a gente consegue fazer o contrário. Então, realmente, número de seguidores é uma coisa que hoje em dia só fala quem realmente não entende sobre o negócio, né? É verdade. É Sabe, verdade. sabe que número de seguidores também tem uma relevância, claro, o quanto essa marca Sim. consegue se expor. Mas eu falei da Mileninha e por que a gente contratou ela. Eu nem falei a quantidade de seguidores que ela tem. Exatamente, apesar por dela isso ser que eu, muito por isso, grande, exato. Por isso que eu achei interessante isso. Porque esse não era o ponto número 1, assim, na contratação. Eu acho, realmente esse ponto, assim, sobre número de seguidores. É que lá no início, quando começou a se falar sobre influenciadores, era um ponto super importante. Talvez fosse o ponto principal. Porque ainda vinha de um pensamento de mídia tradicional, onde a gente. audiência, né? Exato, onde a gente atingia grandes massas. E aí, com o tempo, a gente foi conseguindo quebrar esse pensamento, né? De quantidade e mais focado em comunidade. Eu tô aqui pensando ainda na pergunta. Cara, eu gostaria de dar uma dica Boa. que... Eu falei como empresário que contrata, que faz parceria, que traz influenciadores para o meu negócio. Mas agora eu quero falar uma coisa como consumidor de influenciadores. Muito bom. Porque talvez essa seja a grande diferença, foi o que eu descobri. Quando eu falo assim, cara, você precisa criar boas experiências para que as pessoas possam mudar o mundo, né? Você criar boas experiências nas pessoas. Eu acho que dá para ter um cuidado entre aquilo que gera engajamento, aquilo que faz as pessoas assistirem o teu conteúdo, com aquilo que faz as pessoas se sentirem melhor com o teu conteúdo. Eu tô tentando encurtar essa história na minha cabeça enquanto eu falo. Mas o que eu gostaria de dizer? Que muitas vezes um jornal vem com notícia de morte, ou na época da pandemia ele ia lá e postava a quantidade de mortes todos os dias, porque aquele número impactante fazia com que mais pessoas quisessem ver. Mas quem de fato assistia aquele jornal e quando desligava a TV se sentia melhor do que antes do jornal começar? Eu atravesso o Brasil e conto a história da Hector em eventos de 1000 e poucas pessoas, em eventos de 100 pessoas, em eventos de 500 pessoas, como foi no final de semana e eu estava contando do evento que eu participei. Em todas elas eu faço questão de frisar uma coisa. A Hector é um lugar onde as pessoas saem mais felizes do que elas entraram. E se você vai produzir conteúdo pro teu Instagram, pro teu TikTok, pra qualquer outro lugar, imagina que louco se você começar o seu dia preocupado em fazer com que as pessoas que estão te vendo Se sintam melhor. se sintam melhores. Com que aquele post do seu café de manhã faça com que a pessoa que está assistindo se sinta melhor do que antes de ver aquele post do café. Independente do que você acredita, talvez você acredite em Deus como eu ou não, mas eu acredito que se ele nos dá um dom, nos dá algum caminho pra gente seguir, como é o caso dos influenciadores que tem ali um caminho que é impactar pessoas todos os dias, talvez você não tenha o direito de desperdiçar ele. E a minha interpretação de amai-vos, a minha interpretação de amar as pessoas sobre todas as coisas é fazer com que o tempo que elas estão contigo, elas se sintam um pouco melhor do que se elas não estivessem contigo. Então, se você quer gastar o seu tempo criando conteúdo, crie conteúdos que façam as pessoas felizes. Legal. Uhum. Muito Que bom. demais. Nossa, demais. muito bom. Nunca tinha parado pra pensar nesse ponto aí. É realmente bem importante. E eu gostei muito da tua interpretação, né, da frase, né, de amar as pessoas e tal. Tá. Obrigado. Bem,
Muito bom, mesmo. mandou muito bem. Muito obrigada, Will. De verdade, assim, ó. Acho que a gente tá meio... Tentando entender ainda, assim, acho ó. que Nossa, tentando raciocinar aqui um pouquinho. valeu super a pena, assim, ter tá contigo aqui de tarde. Acho que a gente conseguiu aprender muito mais. Nós somos Fico muito fãs feliz. realmente da marca. Eu te admiro demais como profissional. Fico muito feliz mesmo. Já há muito tempo, desde a época do beta. Cara, essa história não vai... Não esqueçam dessa não história. esquece dessa história. Gente, sigam o Will, sigam o perfil da Hector, acompanhem. A gente precisa fomentar cada vez mais o mercado, principalmente gaúcho, né? Então não adianta o pessoal só de fora vir aqui nos visitar. A gente também tem Só ir que... pra Disney. Tem que ir pra Exato, Hector tem que ir pra também. Gramado. Vai na Hector lá. É incrível, vocês Vem pra realmente... Disney brasileira, né? É pra Disney brasileira. Vocês vão realmente viver uma experiência incrível. Esse é o nosso terceiro episódio. Acompanhem, cada semana a gente solta um episódio diferente. Muito obrigada por nos acompanharem. Nos acompanhem tanto no YouTube Instagram. quanto nas plataformas de streaming. E muito obrigada. É isso aí, muito obrigada, Will. E até o próximo episódio. Boa. Tchau, gente. Até mais. Prazerzão. Ah. Podname, o lugar para discutir sobre marketing de influência.